É. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando cada um de nós, que Deus esteja me usando. O pastor falou tanto que eu fiquei tão nervosa, falei, Espírito Santo, me ajuda, porque isso é complicado. E assim, Deus tinha preparado uma palavra para trazer para a igreja, aí estava tudo certinho. Eu ia falar sobre Jacó. Aí de tarde fui colocar gasolina no carro para vir aqui hoje. Aí Deus fala no meu coração, você não vai falar sobre Jacó. Eu falei, misericórdia, mas já estudei, já preparei, só falta... Não vai falar sobre Jacó, porque você vai falar sobre Jesus, porque hoje em dia quase não se prega sobre Jesus. Se prega mais sobre o Velho Testamento. Né? Então, depois do final da tarde, fui preparar o que Deus queria que a igreja ouvisse. Então, vamos estar orando? Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por essa igreja, Senhor. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor Ciculim, Senhor, que tem sido fiel, Senhor, fiel nos propósitos que o Senhor tem para a vida dele, Senhor. Pai, esteja abençoando sua família, esteja abençoando também a família de cada um aqui presente, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que, Senhor, que teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, esteja falando através daquilo que o Senhor quer que a nossa igreja ouça e aprenda. E eu aprenda também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje quero falar, que Deus quer que a gente fale, sobre a obediência de Jesus que nos salva. Obediência. Então, vamos abrir lá em Romanos 5,19. Então, em Romanos 5,19 está escrito... Está escrito assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vocês veem que está no futuro, né? Às vezes a gente tornaram justos, não, tornarão. Ainda muitos vão se tornar justos pela obediência de Jesus, né? E o que é ser justo? Qual é o conceito que os irmãos têm de ser justo? Você se acha justo? As irmãs aqui se acham justas? O pastor se acha justo? O que é ser justo? Justo é ser justificado. Tá bom, mas não mudou nada, só falou que em vez de justo, ser justificado. Na verdade, ser justo significa que tudo que havia na nossa vida, até a gente entregar a nossa vida a Jesus, tudo aquilo foi apagado. Tudo aquilo foi apagado. Foi jogado no fundo do esquecimento de Deus. Então, ser justo, porque às vezes a gente fala, eu acho que eu não sou justo, não, a gente imagina justo, alguém muito certinho, muito, né? Mas não, justo é aquele que foi justificado, aquele que entregou sua vida a Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida. Essa pessoa é justa diante de Deus, né? E Jesus, ele nos forneceu essa justiça através da obediência. Então, vamos abrir agora, hoje a gente vai abrir alguns textos aqui, tá, irmão? Vamos abrir em Lucas 22 agora. A partir do versículo 39. Lucas 22, a partir do 39. Está escrito assim:
E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Um tiro de pedra corresponde a 20 a 30 metros. Então, ele deixou os discípulos ali e foi ajoelhar uns 30 metros depois dos discípulos. Ajoelhou, né? Dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, aqui a gente vê, né, Jesus já mostrando a obediência dele. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E o versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Então, vocês veem que a palavra aqui é agonia. As irmãs já sentiram agonia alguma vez na vida. É uma agonia sentir agonia. E Jesus, então, ele estava numa agonia que ele orava mais intensamente. O que ele orava? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Né? Levantando, estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O pastor já até disse o significado desse efeito, chama hematidrose. O que é isso daí? É que os vasos sanguíneos ficam tão contraídos por causa da agonia, mas depois que você relaxa, esses vasos, eles estão em volta das glândulas sudoríparas da gente. A hora que a gente relaxa um pouco, esse sangue vai para as glândulas e aí começa a pingar sangue. É um fenômeno raríssimo acontecer isso com uma pessoa. Só quando a pessoa está numa agonia muito grande que isso acontece. Com a gente acontece algo parecido, não sei com as irmãs, com os irmãos. Às vezes, quando a gente passa muito nervoso, aparece umas manchas roxas no corpo. Às vezes parece na perna, no braço, a gente olha e fala: de onde apareceu isso? Foi um momento de agonia. Mas a esse momento de Jesus foi uma agonia muito intensa que ele estava passando. Ele estava numa ansiedade assim grande. É engraçado a gente falar Jesus ansioso, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Então ali ele estava sentindo agonia como homem, tanto que ele transpirou sangue, carne, homem, ser humano, né? E outros, lá em Mateus também, Jesus novamente, lá no capítulo 26, não precisa abrir agora, né? Mas novamente ele ora 3 vezes, ele fala: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, passa de mim esse cálice. Aí ele volta, vê os discípulos dormindo, volta lá de novo, ora de novo, né? Pedindo que passe o cálice, né? Volta, os discípulos estão dormindo ainda, ele volta lá orar novamente, né? Então, Jesus realmente, ele passou uma agonia muito grande por amor a nós. Agora, vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 5. Versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vocês veem que aqui o autor de Hebreus
ele enfatiza aqui que essa agonia Jesus estava passando como homem. Porque fala aqui no versículo 7, olha, ele nos dias da sua carne. Então ele estava ali como um ser humano. Não tava, Jesus 100% Deus, 100% homem, mas naquele momento ele estava numa agonia como ser humano ali. E tendo oferecido um forte clamor. Então era muito intensa esse momento lá no Getsemane, né, a oração de Jesus. Aliás, a palavra Getsemane significa prensa de óleo. É onde você prensa as sementes da azeitona para tirar o óleo. Isso significa a palavra Getsemane. Então imagina aqueles carocinhos da azeitona, né? Que força que você tem que fazer para sair o óleo dali. E justamente era ali que Jesus estava sendo prensado por amor a nós. Então, ele tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Aqui o texto fala lágrimas. A gente, na nossa cultura, geralmente aprende que o homem não chora. Né? Ah, não chora. Né? As mães geralmente falam para os filhos, engole o choro. O filho começa a chorar, fala, engole o choro, engole o choro. Né? Mas não, gente, choro não é sinal de fraqueza. Não é. Jesus chorou. E a Bíblia relata 3 vezes que Jesus chorou. Os irmãos lembram as 3 vezes que Jesus chorou? Uma está aqui, acabou de falar, né? Tendo oferecido clamor e lágrimas. Outra vez que ele chorou foi quando Lázaro morreu. Ele chegou lá e chorou. Mas é esquisito isso, não é? Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele tinha vindo lá, né? Ele esperou, né? Ele podia ter vindo antes, ter curado Lázaro nem ter morrido, mas ele esperou. Lázaro morreu e ele ainda vai lá e chora. Ele não sabia que ele ia ressuscitar? Ué, por que ele chorou então? Se ele ia ressuscitar? Ele devia estar rindo, sorrindo, louvando, né? Ele chorou por causa que o pecado trouxe a morte. Lázaro morreu. O pecado trouxe a morte. E não era para ter morte no universo, no mundo que Deus criou. A morte sem Cristo traz pavor. Então Jesus sabia o que a humanidade sofre por causa da morte. E ali, embora sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Olha o coração de Jesus, gente. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou por causa da morte ali. E outro lugar que Jesus chorou, quer dizer, um foi aqui, que a gente acabou de ler de Hebreus, que consta na Bíblia, deve ter chorado mais, mas o que consta na Bíblia, né, foi aqui, Lázaro, e também sobre Jerusalém. Jesus também chorou. Se as irmãs quiserem abrir, está lá em Lucas 19. Versículo 41, está escrito assim, sobre Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e arrastarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da sua visitação. Então Jesus estava chegando em Jerusalém, ele viu Jerusalém, sabia o que ia acontecer, como ele queria que Jerusalém tivesse reconhecido que ele era o Messias. Ele queria. E sabia o que ia acontecer com Jerusalém, e o que aconteceu. Foi destruído, o templo foi destruído,
E desde Jesus até agora, 1948, a nação de Israel não existe. Todo esse tempo não existia mais a nação de Israel. Tanto que alguns teólogos achavam que quando a Bíblia falava restauração de Jerusalém, restauração de Israel, achavam que seria uma coisa espiritual, porque lá estava destruído, ninguém achava que... Muitos achavam que não seria mais reconstruído lá Israel, que não existiria mais a nação de Israel. Achavam, não, Jesus vai voltar para Israel, mas vai ser um Israel espiritual, porque não existe mais a nação. Até 1948. E foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu o voto, o voto assim, que selou a criação do Estado de Israel. Em 1948. Israel voltou a existir. E esse, na verdade, na ONU, os países, inclusive os países em volta lá de Israel, e até hoje, eles não queriam que existisse o Estado de Israel. Mas o Estado de Israel tem que existir. Satanás tenta destruir. Vocês veem, todo mundo briga lá por causa de Israel, um pedacinho de terra, um monte de deserto, e estão lá brigando por Israel. É que Jesus vai voltar do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Então, Israel não vai ser destruído. Podem jogar bomba que for lá. Israel não vai ser destruído. E existe uma bênção sobre o Brasil, porque foi um brasileiro na ONU que votou a favor da criação do Estado de Israel. Então, foi essa outra vez que Jesus chorou, né? E Jesus, pela obediência, então, ele livrou a gente, né, da escravidão, do pavor da morte. Porque quem não tem Jesus tem um medo da morte muito grande. Agora, nós que temos Jesus, a gente pode até ter medo do momento da morte. Isso faz parte do nosso psique, do nosso ser humano. Mas nós não temos medo da morte. Por quê? Porque a gente sabe que fechou o olho aqui, onde a gente vai abrir? No céu, com Jesus. Então, aquele pavor que quem não tem Jesus tem esse pavor, nós não temos. Porque Jesus, ali, aquele Getsemane, quando ele falava para Deus, passa de mim esse cálice, né? Ele nos livrou do pavor da morte, né? E aí, né, aqui quando a gente estava ali, voltando lá em Hebreus, capítulo 7, Hebreus capítulo 5, né? Fala assim, é interessante que o versículo 7, né? Hebreus 5, versículo 7, fala assim, né? Que ele, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, quer dizer, a Deus, ele estava ao Pai. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, na minha versão, algumas versões traz paixão, e outras versões, a versão de King James, traz por causa da reverência que Deus, que Jesus tinha com o Pai, né? E tendo sido ouvido. É outra coisa estranha da gente ler. Por que ele não morreu? Ele não estava orando por quem podia livrar ele da morte, que é o Pai? Ele não morreu na cruz? Ele morreu. Ué, e a Bíblia fala que ele foi ouvido. Como é que ele foi ouvido se ele morreu? Né? A Bíblia está mentindo? Não, a Bíblia não mente. Né? Então, ele foi ouvido de duas formas. Primeiro, ele foi ouvido porque ele aceitou a vontade do Pai de ir para a cruz. Ele obedeceu. Ele aceitou. A hora que ele aceitou, lá no Getsemane, e aqui também é uma descrição também de Jesus no Getsemane, né? Quando ele aceitou a vontade do Pai, veio a paz. Veio a paz, da obediência. Então, foi um motivo que ele foi ouvido. Outro motivo que ele foi ouvido. Ele continuou morto?
Jesus continuou morto? Não, ele ressuscitou. Então o Pai o livrou da morte. Então Jesus foi ouvido. Ele foi ouvido porque ele teve paz no momento que ele aceitou a vontade do Pai. Ele foi ouvido porque ele ressuscitou. Não havia dolo nenhum, não havia pecado nenhum nele. Então o Pai o ressuscitou. Então ele foi ouvido. Então vocês quando leem isso aqui não estranhem. Falam, ele morreu e foi ouvido? Foi. Jesus foi ouvido porque ele aceitou perfeitamente a vontade do Pai. Ele falava assim, seja como tu queres e não como eu quero. Né? Então, aí aqui em Hebreus ainda, depois continuando lendo, aí fala assim no versículo 8, olha que interessante. Continuando, fala assim, embora sendo filho, está até com letra maiúscula na minha versão, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Outro uai aqui, uai. Se ele era Jesus, se ele era filho de Deus, se ele era perfeito, teve que aprender obediência. Que nem criancinha, que a gente tem que ensinar, ó, você obedece, você apanha, né? Ah, mas aqui a Bíblia está falando que ele aprendeu obediência. Ué, mas Jesus era perfeito. Como é que é isso? Uai, como diz o pessoal de Minas. Né? Como é que ele aprendeu? Na verdade, o texto quer dizer que a obediência dele foi testada ao longo da vida dele. E quando a gente lê os evangelhos, pode começar lá pelas tentações que ele sofreu, por exemplo. Ele sempre obediente. Então, quando fala aqui que ele aprendeu a obediência, não é porque ele era imperfeito, era desobediente e teve que aprender a ser obediente. Não, porque a obediência dele, enquanto ele viveu aqui na Terra, foi testada. Os evangelhos do Novo Testamento descrevem um pouco, né? Mas acho que é Mateus que fala, né? Se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberiam na Terra os livros, né? Então, Jesus, ele aprendeu a obediência, significa que a obediência dele foi testada o tempo todo, e principalmente aonde foi testada? No Getsemane. No Getsemane. Ele podia ter fugido dali e não ido para a cruz. Sumia, gente, sumia. Você já pensou se Jesus tivesse sumido? Que seria de nós? Que seria de nós, né? Aí, no versículo 9, ainda Hebreus 5, fala assim, e tendo, olha que interessante de novo, né? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Epa, de novo aqui. Tendo sido aperfeiçoado. Ué, Jesus, perfeito, ser perfeito. De novo, tem que ser aperfeiçoado. Tornou-se autor da salvação para todos que lhe obedecem. Não é estranho isso aqui? Ele precisou ser aperfeiçoado? Não. Jesus era perfeito. A vida dele foi perfeita. Mas como eu falei da obediência, a vida dele foi testada o tempo todo. E a perfeição dele se manteve imaculada. Se manteve a perfeição. Então, porque essa perfeição se manteve imaculada, a obediência se manteve imaculada, o que fala o versículo aqui 9? Tornou-se o autor da salvação eterna. Para todos os que lhe obedecem. Né? Então, gente, para todos que lhe obedecem, então tá. O que nos salva? É Jesus ou é a obediência? E que obediência? É obedecer os 10 mandamentos, é obedecer o Sermão do Monte, é obedecer os evangelhos. Lembra daquele moço que foi falar com Jesus e o moço falava, eu já faço tudo isso. Né? Aí Jesus fala assim, vende tudo que você tem, volta e segue-me. Ele já obedecia tudo, mas não era salvo.
né? Então, mas aqui está falando que ganhar que salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se eu seguir os 10 mandamentos, eu vou decorar o Novo Testamento, vou seguir, vou ter que orar a Bíblia e obedecer direitinho, eu sou salva. O que vocês acham? Se eu souber decorar. Pensaram nisso? Como que é a salvação? Salvação é de graça. É dom de Deus. Dom é presente. É presente de Deus. Mas aqui está falando, ó, tornou salvação eterna para todos que lhe obedecem. Obedecem o quê? Obedecem o plano de Deus para a salvação. Qual que é o plano de Deus para a salvação? Foi a morte de Jesus na cruz, onde ele levou sobre si todos os nossos pecados. E se eu creio nisso, que ele levou todos os meus pecados na morte dele na cruz, e depois ele ressuscitou, eu creio nisso, e faço de Jesus Senhor da minha vida, isso é a obediência ao plano de salvação de Deus. Esse é o plano de salvação. A morte de Cristo na cruz no nosso lugar. Jesus recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Vocês têm ideia do que é receber a ira de Deus no nosso lugar? Não pensa não que é Deus ficar raivosinho, não. Sabe? Jesus estava lá na cruz, recebeu o pecado do mundo, ficou horroroso, cheio de pecado, com tudo quanto é pecado, viu, gente? Pensa, nem pensa, tá? Mas o pior pecado que tiver, estava lá em Jesus, né? Então, estava horroroso de pecado. Estava horroroso de pecado. E aí ele recebeu a ira de Deus. Aí vocês pensam o quê? Que Deus foi lá e fez o quê? Socou Jesus, estrangulou Jesus, né? Pegou, bateu, moeu. Ah, deixa eu dar uma quebrada aqui. Os ossos dele não foram quebrados na cruz ali, mas agora eu quebro, né? Não, ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Então, mas que ira é essa, gente? Que ira é essa que ele recebeu no nosso lugar? Na verdade, ira, ela tem significado também de nojo. Então, naquele momento, Jesus sentiu o nojo do Pai. Até me arrepia. Pensa, gente, pensa. Jesus, Filho de Deus, Deus, recebeu nojo do Pai. Dá para imaginar isso? Pensa uma coisa bem nojenta. Vocês ficam com bastante nojo. Pensa. Embrulha o estômago, né? Ali ele recebeu o nojo do Pai. Mas que nojo. Esse nojo que é a ira. Mas o que é isso? É a separação. É a separação. Nós aqui, no planeta Terra, né, a gente não sabe se é só o planeta Terra que é habitado ou não. Tem uns físicos cristãos que dizem que sim, que é só a Terra, porque o céu foi feito, o universo foi feito para a glória de Deus. Então Deus fez a Terra, o homem aqui, por amor a nós, e o universo para manifestar a glória dele. Tem muita discussão sobre isso. Mas nós aqui na Terra, a gente não tem ideia do que é a separação do Pai. Porque mesmo os ateus, os incrédulos, os idólatras, aquele que mora na ilha mais remota do mundo, que nunca ouviu falar de Deus ou de Jesus, mas Deus está presente. Deus está presente. Ele está presente. Está presente, está aqui, está ali, está lá em Rio Claro, está lá. Tem uma ilha que eu esqueci o nome, ninguém pode chegar lá perto que o pessoal mata. Esqueci o nome dessa ilha. Até um rapaz foi lá tentar evangelizar a ilha, mataram o coitado antes de chegar na ilha. Essa ilha não foi evangelizada ainda. Mas Deus está presente aqui. Então, nós não temos ideia do que é viver sem a presença de Deus. Mesmo o indiano mais idólatra, que lá na Índia eles têm mais de 900 deuses.
Mesmo o indiano mais idólatra, ele não tem ideia do que é viver sem a presença de Deus. Mas Jesus experimentou. Gente, Jesus experimentou o que é a ausência do Pai. Ele experimentou no nosso lugar. Lá no Getsemane, ele estava transpirando sangue, não era só porque ele ia ser pregado na cruz. Muita gente era pregada na cruz. Essa semana ainda vi notícia, lá na Síria, pregaram um cristão na cruz, crucificaram. Não quis negar a Cristo, crucificaram. Não era o medo da dor física. O que fez Jesus transpirar sangue, porque é Deus único, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. É que ele ia experimentar a separação do Pai. Isso fez ele transpirar sangue, a separação do Pai. Gente, a glória que nós temos de conhecer a Deus, de poder estar na presença de Deus, de poder glorificar a Deus como nós cantamos agora há pouco, sabe? De poder orar a Deus, de poder estar aqui com a porta aberta, né? De poder chegar agora a Deus, Pai, esse problema, Senhor, me ajuda. É de um valor, valeu o sangue de Cristo, isso. Valeu o sangue de Cristo. Por isso que no começo eu falei para vocês que eu ia falar da salvação, né, da obediência que salva. Que é para ficar claro que não é a obediência dos 10 mandamentos, não é a obediência de... É lógico que isso a gente tem que obedecer, mas isso é consequência. Sou salvo, eu obedeço. Eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo, eu obedeço. Né? Então, a obediência que salva são duas. Primeiro, a obediência de Cristo, que obedeceu ao Pai e morreu morte de cruz, a pior morte que tem, mas pior que isso, o que foi? A separação que ele experimentou do Pai. Só que como ele não tinha pecado, o que aconteceu? O Pai ressuscitou ele. Glória a Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então essa é uma obediência que salva. E a outra obediência que salva qual é? É a nossa obediência, quando a gente obedece o plano de Deus para a salvação, que é crer que a morte de Cristo nos salva. Entregamos nossa vida para Cristo, nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Então, quando a gente aceita isso, é obediência que salva. A obediência que salva. Glória a Deus que Jesus veio ao mundo para nos libertar. E vamos abrir em Isaías 53:5, que quase todo mundo já sabe, quase decor, né? Mas vamos lá. Sabe, eu tinha um pastor que uma vez me orientava, e ele sempre falava que é bom a gente citar os versículos, mas melhor ainda é a gente ler o versículo na palavra. Inclusive, quando a gente está aconselhando alguém que está muito aflito, a gente cita os versículos, mas o ideal é que a gente tenha a palavra e dê a palavra para a pessoa, lê o que está escrito. Então, que nem Isaías aqui, a gente sabe para quase decor, né? Mas vamos lá. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas feridas, ou pela sua morte, ou pelo que ele sofreu, nós somos sarados. Mas o que chama atenção aqui é o castigo que nos traz a paz. Acho que todo mundo aqui já leu esse versículo, pelo menos se não leu, leu agora. Que paz é essa? É paz de espírito? A gente vê pastores consagradíssimos que às vezes estão sofrendo uma depressão tremenda. Não estão com paz.
paz é essa? Às vezes a gente está com depressão. Eu, pelo menos essa semana, passei uma semana de ansiedade terrível. Parecia que eu ia explodir. Se eu fosse uma bexiga, eu tinha explodido de ansiedade. Né? Então eu estava com paz? Não, estava sem paz. Mas aqui fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Uai. Então eu sou incrédula, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e eu estava quase explodindo. Então, que crente que eu sou. Né? Mas essa paz aqui, gente, é a paz com Deus. Que no Éden, o homem perdeu a imagem e semelhança que ele tinha com Deus. E Jesus veio não só para nos salvar da morte eterna, ele veio também para restaurar a imagem e semelhança de Deus que perdemos no Éden. E essa restauração da imagem e semelhança que perdemos no Éden traz a paz com Deus. Pode estar na maior depressão, tomando remédio de tarja preta, mas se Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, você tem essa paz. Essa paz com Deus. É a paz com Deus, né? Então, Jesus, assim, ele foi de um amor tão grande, Jesus, Deus Pai, né? Mas quem é esse homem que veio aqui? Esse homem, esse Deus que veio aqui? Vamos lá. Agora em João, no Evangelho de João, não na carta, Evangelho de João. Capítulo 1. De água. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se refere a Jesus, fala verbo é ação, né? Porque Jesus é que fez tudo, porque aí já vai completar a explicação. Ó. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por Jesus, através de Jesus. Esse universo que nós moramos, essa terra que nós moramos, foi feito tudo por Jesus. E ele se humilhou, abandonou a condição de Deus para morrer, morte de cruz, sofrer a separação do Pai, que é pior do que ser pregado na cruz. É. Criou tudo isso por amor a nós. Gente, e a gente vai falar de Jesus e as pessoas não querem saber. Não dá uma tristeza? Não dá uma tristeza? Não dá uma tristeza em Deus? Não dá uma tristeza em Jesus? E aqui eu tinha até trazido, deixa eu ver, se eu não esqueci, eu trazia. Só para você, trouxe. Trazia bonito, né, gente? É o nervoso, tá? Que estou conjugando o verbo errado. Para vocês terem uma ideia do que Jesus fez. Essa primeira foto aqui é a foto do telescópio que foi lançado recentemente no espaço, o James Webb, sobre o universo. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui não são estrelas, são galáxias. Vou até passar para as irmãs. Galáxias são milhões de estrelas. Tá? Quem fez isso? É. Aqui, gente, está uma outra foto. Na verdade, não é foto, que esse aqui é uma produção artística da galáxia que nós moramos. Chama Via Láctea. Nós moramos, assim, num braço dessa galáxia. A Terra, o planeta Terra, está num braço. Aqui a vista da galáxia, aqui acho que é no Monte Palomar, no Chile. Aí é uma vista de um braço da galáxia. Você pode olhar para o céu e ver, né? Então, aqui é a galáxia que nós moramos, que Jesus criou. Que Jesus criou.
Aqui, para vocês terem uma ideia, essa bolona amarela aqui é o Sol. É o nosso Sol, é uma estrela. É o nosso Sol. Sabe quem é a Terra aqui? Esse pontinho que está aqui, a Terra. Estou mostrando isso para vocês para quê? Para vocês terem ideia do nosso Criador. Vocês veem aí o tamanho do Sol, essa bolona, e o tamanho da Terra. O que vocês acharam? O Sol é grande? Terra é pequena? É uma bolona, uma bela bolona alaranjada, né? Né? Agora vocês vão ficar mais assustados ainda. Essas daqui são as maiores estrelas do universo. Antares e Betelgeuse, ou Betelgeuse, que fala. O Sol, eu vou passar para vocês descobrirem. É esse pontinho, o tamanho do Sol comparado com essas estrelas, é esse pontinho. E nessa folha aí, vocês estão vendo a Terra comparada com o Sol. Pareceu pequenininha. E o Sol grandão. Agora aqui, vocês vão ver o tamanho do Sol comparado com as estrelas do universo. Achou o pontinho? Aí. É. Esperar chegar lá nas irmãs. Vê se vocês acharam o Sol aí. Olha o tamanho do Sol comparado com as outras estrelas. É. Então vocês viram que a Terra no universo é alguma coisa? É nada. E nós em cima dessa Terra somos alguma coisa? Nada. E o Criador de tudo isso, o que ele fez? O que ele fez? Veio aqui morrer no nosso lugar. Sofrer a ira do Pai no nosso lugar, gente. No nosso lugar. Isso aqui é uma foto verdadeira, tirada pela NASA, tá? Aqui são os anéis de Saturno, que é um dos planetas do Sistema Solar. E aqui é o lugarzinho que vocês moram, que nós moramos no espaço. E essa foto é verdadeira, é tirada pela NASA. Então, gente, essa é a obediência que salva. Essa obediência que Cristo teve à vontade do Pai. E a obediência que nós tivermos ao plano de salvação de Deus é o que salva. Amém? Amém. Amém.